Doutor Márcio Leonardo, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia aos ouvintes do Panorama 95. Marcos, deixa logo um recado aqui no comecinho do programa. Toda terça-feira eu recebo uma leva de consumidores, uma leva de clientes lá no Procon. O pessoal sempre fala que termina aqui o programa, corre para a Central do Cidadão. Hoje eu não estarei lá, estarei em serviço externo. Durante o dia de hoje estarei recebendo reclamações e solicitações pelo WhatsApp, pelo 9223-2261. Para que você possa mandar essa reclamação, não adianta enviar áudio, porque quando eu estiver com acesso ao sistema, eu não tenho acesso aos áudios. Então você vai digitar, vai escrever ali da melhor maneira possível a sua solicitação, a sua reclamação, vai indicar qual é a empresa que está sendo reclamada e vai concluir colocando o nome completo, data de nascimento, o estado civil, o RG, o CPF, o endereço completo, o telefone e o e-mail. RG e CPF, Marcos, eu não quero foto. Você vai ter que colocar ali os números. Foto, eu só vou querer de recibo, nota fiscal, comprovante de pagamento, se for o caso da reclamação. Então, durante o dia de hoje, essa terça-feira, estarei recebendo por esse e-mail, pelo WhatsApp, 9223-2261, as reclamações. Amanhã, retomo normalmente o serviço. Vamos começar com combustível? Vamos começar com combustível. Quais são os direitos do cliente nessa questão, por exemplo? Ele pode cobrar do posto que a redução seja repassada para ele na mesma velocidade que passa o aumento? Com certeza. O consumidor tem que fazer valer o seu direito, Marcos. Nós vivemos uma situação hoje muito grave, uma situação de política de governo. Então nós tivemos, esse deve ser o 17º aumento de combustível durante esse ano de 2020. Então nós tivemos, o nosso governo federal adotou uma política na qual ele indexa, ele associa o preço do combustível ao preço do dólar, ao preço do petróleo, ao barril do petróleo no estrangeiro. E nós, consumidores, que recebemos ali na campanha uma promessa de gasolina a R$ 2,50, estamos vendo hoje a R$ 5. Já foi mais, já até passou desse preço. Sobe, baixa de acordo ali. E isso, infelizmente, financia muitas vezes a ganância do dono do posto, porque sai na mídia que aumenta o valor ali à meia-noite, e quando você chega depois da meia-noite já está aquele preço. Essa conduta ela é abusiva. O dono, o proprietário, ele só pode repassar o aumento para o consumidor a partir do momento que ele comprou aquele combustível mais caro, certo? Do mesmo modo que a redução só deve ser repassada quando ele comprou o combustível mais barato. Além de conversar na hora do posto, que infelizmente a gente sabe que na maioria dos casos isso não vai resolver, mas é bom que você registre sua reclamação, é bom que você procure um outro posto, um outro fornecedor de acordo com a resposta. Você pode reclamar também pelo site da Agência Nacional do Petróleo, a ANP. www.anp.gov.br. Lá existe, Marcos, uma aba, uma janela só para reclamação sobre preço de combustíveis. Como eu disse, a nossa reclamação, o preço ele vai aumentar. É política de governo. É isso que nós temos recebido do nosso governo federal. Então isso aí é política, ou seja, o combustível a R$ 2,50, o gás de cozinha a R$ 20, R$ 25, era mentira, era fraude eleitoral, como infelizmente é muito comum ainda no nosso país. Mas o aumento ele vai existir. Mas sobre a questão de sair na mídia que a Petrobras autorizou, o governo autorizou o aumento para hoje à meia-noite, e amanhã, passou de meia-noite, já está lá o aumento na bomba, sem que exista a prova efetiva de que o proprietário adquiriu o combustível mais caro naquele momento. Você pode fazer denúncia, deve fazer denúncia pelo site da ANP. Ou a fiscalização dos postos de combustíveis, Marcos, ela é mais de 50% do serviço do Procon. Mas nesse ano da pandemia foi tudo difícil, foi tudo complicado, tudo diferente. Então todo ano o Procon anda aí com uma intifada, uma guerra contra os preços abusivos dos combustíveis, contra fraude nas bombas, porque além do preço abusivo, você ainda está identificado aí em vários locais do país, inclusive aqui na nossa região, a bomba que libera menos combustível do que informa, a pressão não é suficiente, ela está marcando que passou 1 litro, passou 800 ml, às vezes menos do que isso. Você tem combustível misturado com solvente, com outros produtos, bate o motor do carro, o carro não funciona bem, tem um prejuízo a mais. Então é uma série, e isso, Marcos, hoje há uma verdadeira, uma máfia digitalizada, informatizada. Então ali, às vezes, aquele posto ele frauda a quantidade do combustível, mas com aperto no botão, no equipamento eletrônico, o frentista corrige. Quando chega ali a fiscalização do Procon, quando chega o fiscal, inclusive de outras agências, não é só o Procon que trabalha com isso, ele altera, é complicado, mas enfim, nós temos que lutar. Na relação do consumidor, que você começou citando aqui no programa,
tanto reclamar, porque reclamar é um direito seu, na hora de fazer a compra, procurar outro fornecedor que talvez não seja com preço tão alto e reclame na Agência Nacional do Petróleo. Você gasta ali 2 minutos do seu dia. Se o Brasil inteiro reclamar, não é possível que alguma coisa não melhore. Infelizmente, é um produto de primeira necessidade. E você sabe que com o aumento desse preço do combustível hoje, amanhã, daqui a uma semana, vai aumentar o preço do supermercado também. Vai aumentar o preço da cesta básica. Nós vemos aí a mídia divulgar a inflação de 1%, mas quando você chega no supermercado, o preço aumentou 10%. Tem produtos que no começo do ano, Marcos, você comprava por R$11, hoje está R$19. Ontem eu vi isso no supermercado. E isso decorre, muitas vezes, de 17 aumentos de combustível durante o ano. Então é difícil, principalmente quando se torna uma política de governo, porque quando é um ou outro comerciante que quer lucrar mais, que tem uma ganância maior, é muito fácil, o consumidor vai para outro local. Infelizmente, em muitas cidades aqui do nosso interior, existe só um posto, isso acontece muito, e às vezes o consumidor não tem para onde correr. Tenta se livrar do jeito que dá, mas não tem para onde fugir. Mas quando há essa possibilidade, quando há variação de preço, que isso é inclusive incentivado pela legislação, proibido é o monopólio, é o preço igualitário para todos os postos. Então a gente tem como tentar fugir, pelo menos. Mas vamos denunciar, vamos reclamar. Se você não lutar pelo seu direito, você nunca vai alcançar esse direito. Infelizmente, embora ele esteja previsto. Nós temos países, Marcos, que o preço do combustível é irrisório. Por quê? Porque é tão diferente de um lugar para o outro. É só ganância, é só lucro. Essa política de governo que desrespeita o consumidor. Então reclame na hora da compra, reclame no site da ANP. O PROCON está fazendo esse serviço, não está normal, infelizmente. A situação da pandemia hoje, embora a população esteja vivendo um momento de falsa normalidade, na verdade, pelos números, o que você divulgou no seu blog da quantidade de casos ontem, está pior do que na primeira fase da pandemia. E parece que fecharam os olhos, ninguém vê. Está mais normal do que nunca, embora esteja pior do que nunca. Então vamos tentar, ou seja, isso dificulta o trabalho também do PROCON, que é órgão, quando se anda por aí com aquele grupo de fiscais, infelizmente o próprio órgão tem que dar o exemplo, tem que seguir as normas que o próprio governo do estado estabelece, mas enfim, eu espero que o quanto antes, a depender da inteligência da população, essa situação se normalize. Né? E o ouvinte pergunta aqui, questão de combustível de má qualidade, que venha prejudicar o veículo, o que fazer para não ficar no prejuízo? Primeira coisa, sempre peça a nota fiscal, o documento fiscal, comprovante daquele combustível. Marcos, a gente pensa às vezes que a pessoa que não pede o documento fiscal é displicente, é relapso, mas não é. Quando você não pede é porque você acha que não tem motivo, não vai precisar, não tem para quê. Às vezes o posto, a pessoa lá que passa o cartão, onde você paga, espera aí que eu vou pegar o documento fiscal, espera que eu vou pegar a nota. E nós mesmos é que não queremos. Agora, quando dali a um dia ou dois, ou até algumas horas, bater o motor do seu carro, você vai ver como fez falta aquele documento. Porque no caso desse, você tem que comprovar. Às vezes é difícil. Porque tem gente, Marcos, que abastece o carro todo dia. E às vezes abastece em um posto, em outro posto, em um local, em outro local. Não tem como saber qual foi o combustível adulterado. Para isso existe a fiscalização, passando de impostos em impostos. Já houve uma grande aqui em Caicó e na região inteira algum tempo atrás. Foram identificadas sim algumas irregularidades, infelizmente. Então, mas enfim, você abasteceu. Muitas vezes você abastece o carro, já sente ali o funcionamento anormal. Na hora que você liga, já vê que tem alguma coisa que está fora do esquadro. Então você vai tentar descobrir o que houve com o seu carro. Se ficar provado que o combustível adulterado gerou algum prejuízo, você vai ter todos os direitos reparatórios garantidos pela lei. Além do reparo que ele deve cobrir o seu dano material, aí dependendo da situação, pode ir até de um conserto no carro, até a substituição de um veículo, ainda tem um dano moral, você foi vítima de um ato ilícito, aquela empresa pode ser punida, então é muito importante que você exija. Existe, Marcos, infelizmente a fake news é uma coisa muito forte, então de vez em quando sai dizendo por aí as pessoas espalham áudios, em certo posto de combustível custava R$5 para amanhecer hoje, mas sem a nota você paga R$4,50. Isso é mentira, isso não acontece. Você vai exigir sempre o documento fiscal, e se alguém, por acaso, que eu acho muito difícil, lhe oferecer desconto para você não receber o documento fiscal, saia desse posto. Além de ser um crime, você ser o coautor, ser coadjuvante de um crime fiscal, certamente existe algum motivo para que não queiram entregar o documento fiscal. Para você não ter como provar depois se comprou naquele posto. Porque deve estar adulterado, deve estar falsificado, a bomba deve estar irregular. Então não seja cúmplice de um crime que vai prejudicar principalmente você depois.
Doutor Márcio, se o cliente quer negociar uma dívida por mais de um ano do crédito, o banco falou que não existe mais negociação. Tem que pagar toda a dívida? Isso existe, o cliente querendo pagar? Marcos, é o seguinte, quando você deve, você tem aquela dívida, existem duas situações, a dívida reconhecida e a não reconhecida. Nesse caso da pergunta, o consumidor ele entende que realmente ele tem a dívida. Então, a lei dá o direito do credor de fazer a cobrança. E a lei não vai obrigar o banco, por exemplo, a dar desconto, a parcelar, a dar algum benefício ao consumidor. O direito que tem é aquele contratual, ou seja, ele pode cobrar aquela sua dívida num montante integral, inclusive com juros e correção monetária. No entanto, há meios de negociação. Há meios de negociação. Existem os feirões, as próprias instituições financeiras, Marcos, abrem anualmente feirões de negociação. Então, quem tem uma dívida com o banco, não dê muita bola para aquelas ligações abusivas que você recebe ali 10 vezes por dia, 20 vezes por dia. Marcos, a gente recebe ligação até sem dever, sem nunca ter entrado naquele banco, sem ter nenhum negócio com aquele banco. Imagine você devendo realmente aquele banco, quando existe a dívida. Então, vai acontecer a ligação abusiva. A ligação do banco, mesmo você devendo, lhe chateou, lhe incomodou, procure o www.nãomeperturbe.com.br e cancele aquele número do banco. Ele não pode mais ligar para você. No entanto, não esqueça que você tem uma dívida. Você não está fugindo da dívida, você está fugindo de uma atuação abusiva daquela empresa. Mas fique sempre atento ao site do banco, porque acontece feirões de negociação, tanto diretamente com aquela empresa, como com empresas terceirizadas para quem eles ou vendem a dívida, ou vendem só a cobrança da dívida. Não raras vezes uma dívida de R$1.000 se paga com 500, com 400, 600, você consegue algum desconto. Os feirões, como já aconteceram vários na cidade de Caicó, da CDL, do Procon, nós conseguimos descontos que passam de 90%, até 95%, isso aconteceu repetidamente. Então sempre tem, o banco ele é obrigado a dar desconto, é obrigado a parcelar, é obrigado a negociar? Não, ele tem o direito de lhe cobrar na forma contratual, com os juros e os encargos, desde que não sejam abusivos, porque nem tudo que está previsto no contrato, nem tudo que você assina ali e aceita é legal, e muitas cláusulas abusivas, Marcos, ainda que você tenha aceito, tenha assinado, serão consideradas como não escritas. São tão ilegais, tão abusivas, que são nulas de pleno direito. Elas são consideradas como não escritas. Então isso tudo pode ser contestado. Mas antes de pensar na briga, antes de pensar na confusão e no processo, pense sempre na conciliação. Então fique atento aos feirões de negociação das instituições, fique atento aos feirões da CDL. Esse ano não aconteceu, infelizmente por causa da pandemia. Destruiu tudo, né? Atrapalhou tudo na vida de todo mundo. Eu acho muito, muito estranho quando nós vemos na televisão, quem assiste a esses programas, a mídia gosta de passar pessoas se gabando de estarem ganhando muito mais dinheiro hoje, empresários ganhando muito mais dinheiro hoje do que antes da pandemia, enquanto tantos quebrados, tanta gente passando fome, situação realmente degradante no nosso país. E a mídia gosta de passar. A gente vê aí bilionários que ficaram mais ricos durante a pandemia. É porque é gente que certamente deve viver da miséria dos outros, não sei. Certas instituições, é uma pena isso. Mas enfim, destruiu, atrapalhou muita coisa. No entanto, sempre fica atento, tente. Você não vai ter esse ano mais, não vai ter os feirões da CDL nem do Procon, mas fica atento à folha de negociação das próprias instituições, e o quanto antes deverão ter início os feirões dessas outras instituições, e nós conseguimos sim descontos quase incríveis. E nem com esse desconto incrível, Marcos, a instituição financeira estará tendo prejuízo. Pode ter certeza, ainda vai estar ganhando de alguma maneira o dinheiro do consumidor. Doutor Márcio, qual o conselho que você dá ao consumidor em relação à falta de moedas no mercado? Em todo canto que chega ou paga em confeito, ou pergunta se o cliente faz questão de 5 centavos. E o cliente faz o que se o estabelecimento não tem os 5 centavos? Marcos, isso é um problema grave. É um problema grave, realmente. Quem vai aqui na cidade de Caicó é comum. E isso tem vários fatores. A produção da moeda, né, ela é uma produção muito cara, bem mais cara do que o papel moeda, na verdade. Existe uma falta, isso já foi matéria, foi manchete de telejornais de grande porte, nacionais.
As pessoas fazem um acúmulo, fazem o cofrinho na sua casa, muita gente gosta disso. Pouca gente não tem um cofrinho para moeda, né? Para depois de juntar uma certa quantidade, vai trocar por dinheiro ou vai encher outros cofrinhos. Então isso acaba realmente tem a dificuldade. E o supermercado, ele não pode, nem o fornecedor, ele não pode obrigar o consumidor a ficar no prejuízo. Então, ou ele assume o prejuízo, se você quiser aceitar a bala, tudo bem. Tem gente que realmente não faz questão. Deixa pra lá. Tem gente que não faz questão. Como muitas vezes, alguns mercados reduzem ali a redonda para baixo. É um direito do consumidor. Você não tem a moeda, tudo bem, passa. Você não pode ser obrigado a uma compra que você não quer. Porque quando você aceita uma balinha ali para entrar os 5 centavos, você está fazendo uma compra que você não deseja e isso é proibido. Tanto quanto é proibido você sair sem o seu dinheiro. Né? Aquele dinheiro é seu, esses 5 centavos parece uma bobagem, mas pode ter certeza que de 5 em 5 a galinha enche o papo. Então você não pode ser obrigado. Então o que é que pode ser feito? Um cadastro. Ali não tem um cadastro do consumidor, muitas vezes ele não sabe ali seu nome, seu endereço, a sua profissão, sabe? Até, em alguns cadastros tem como descobrir até quanto você ganha. Então faça um cadastro ali, sobrou R$5, vai para sua conta, 5 centavos vai para sua conta, na outra compra sobrou 5, vai para sua conta. Quando entrar 50 centavos, abate de uma compra maior. Quando terá R$1, tá entendendo? Isso aí tem que ser oferecido. O que não pode ser oferecido é um confeito e você dizer que não quer, então não tem jeito. Isso não pode de forma nenhuma. Muita gente não cria casa. Nós temos um povo muito pacato. Muito pacato. Mas eu repito o que eu disse: de 5 em 5 centavos, alguém vai estar lucrando lá atrás. Eu sei que existe realmente a falta, mas não é o motivo. Tem outros meios que podem ser criados ali. Você não vai, obviamente, o meio básico seria você desistir da compra. Mas você fez a compra porque precisa. Você está precisando daquele gênero na sua casa, fez a pesquisa de preço. Então o supermercado ele tem que dispor desses mecanismos. Nem que seja criar uma conta para o consumidor, mas nunca obrigar contra a vontade do consumidor a aceitar a bala. Pode oferecer não tem nenhum problema. E com isso, olha, ele pode até reservar algumas moedas a mais e pode tentar criar esse cadastro para guardar esses valores. Mas isso aí seria uma venda casada, seria proibido pela legislação. Existe legislação que numa venda casada, independentemente do valor da sua compra, prevê uma punição ali que vai até R$50 mil por cada fato. Doutor Márcio, minha esposa nunca vendeu Avon, né? E hoje chegou cobrança da mesma por telefone. Sempre estão insistindo nessa cobrança indevida. O que podemos fazer? Marcos, duas coisas. Pode ser Avon e pode não ser Avon. Pode ser um golpe, né? Pode ser um golpe. Olha, nós temos verdadeiras quadrilhas virtuais que estão trabalhando no mundo inteiro hoje. E são muitas, são milhares, muita gente tentando ganhar dinheiro com isso, com todo tipo de ligação fraudulenta. Então pode ser Avon, pode não ser Avon. Se não for Avon, é fraude. Você não vai dar cabimento. Você não vai dar cabimento de jeito nenhum, já que você não tem essa dívida. Eventualmente, imagine aí que alguém que compra e vende Avon tem um CPF muito parecido com o da sua esposa. Às vezes tem um número diferente, alguém digitou no cadastro errado. Né, ficou lá um número e acabou que rodou, bateu o nome da sua esposa. Porque se for outra situação de um cadastro fraudulento, então tem uma situação mais grave. Então, na próxima ligação, atenda mais uma ligação de quem está ligando. Eu não conheço, não reconhece essa dívida, não ligue mais para mim, senão eu vou procurar meus direitos. Por enquanto, não foi afligido, atacado nenhum direito real. Né? Atender uma ligação não gera dano moral. Atender uma ligação, algumas não gera dano moral, isso é atendimento judicial. Então você pode correr ali por não e perturbe. Qualquer ligação, seja de quem for, sendo de empresa que você não queira receber, que esteja lhe incomodando, que esteja tirando seu sossego, através desse site, esse site ele é fruto de uma lei federal. O nomeperturbe.com.br é uma conquista do consumidor. Você entra nesse site, faz o seu cadastra o seu número de telefone ou números de telefone, e feito esse cadastro inicial, você pode ir, Marcos, apontando, identificando as empresas das quais você não quer receber ligações. É claro que se é um crime, se é uma fraude, não é empresa. Então não seria a Avon ligando para você. Então não vai conseguir bloquear o telefone dessa pessoa, tanto quanto você não vai conseguir descobrir jamais quem é essa pessoa. É muito difícil. Bloqueio no celular. Não perca seu sono, não se chateie por conta disso. Siga a sua vida.
Ok, são 7h06. Obrigado pela sua participação. Até terça-feira, se Deus quiser. Eu que agradeço por esse espaço sempre. Para deixar aqui um agradecimento a todas as perguntas. Ontem, Marcos, chegando da caminhada, um amigo nosso que faz viagem disse que toda terça-feira, faz a viagem ouvindo aqui o quadro Por Dentro do Seu Direito. Seu Zé Preto. Zé Preto. Seu Zé Preto, um abraço, meu amigo. Obrigado aí pela confiança e por ser ouvinte, né, do quadro. Fora isso, meu amigo, os beijos e abraços do mundo inteiro para minha mãe que está nos ouvindo, aonde daqui a pouco eu vou passar de surpresa para tomar café da manhã, que eu não avisei, estou avisando agora, né? Os abraços e beijos do mundo inteiro para ali que está nos ouvindo. Desejo um ótimo 2021 a todos os ouvintes, que seja menos amargo do que foi 2020, que seja mais ameno, que traga alguma prosperidade, alguma esperança, para que não seja um ano inteiro sem uma luz no fim do túnel, como está sendo, como foi esse ano tão horrível. Às vezes não foi tão ruim para mim nem para você, mas vamos fechar o ano aí quase com 200 mil mortos. São 200 mil famílias de quem foi arrancado um pedaço do coração. Então, para essas pessoas, esse não foi um ano, foi um purgatório, um inferno. Então, vamos torcer por um ano melhor. Depende de nós, não seja burro. Se onde não houver inteligência, vai haver doença. Então, não faça caos. Cuidado com as festividades do fim do ano. Você tem um pingo de consideração. Se não tem por você, se não usa máscara, se aglomera, se vai pra festa, se não tem consideração por você, por sua vida, tenha pelo familiar, tenha pelo seu vizinho, tenha pela sua cidade, sua comunidade. Esse é o recado e desejo sim, do fundo do coração, um 2021 de melhoras para todos nós. Até a próxima terça-feira, meu amigo. São 7h08. O Tomás vai responder já a pergunta aqui de você que nos enviou aqui para o nosso WhatsApp.